Ele, assim como o Senhor tem sido o Pai a cada dia, em nome de Jesus. Vem. Aleluia! Glória a Deus! Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém! Estar aqui nesta casa para juntos nós adorarmos o Senhor. Aleluia! Agradecer o convite do nosso amigo, né? Temos compartilhado algumas coisas de Deus. Aleluia, Jesus! Jorge, companheiro, me acompanhado. Quero agradecer ao pastor Emerson, confiar. Nós estamos aqui. Aleluia! Falamos da palavra do Senhor. Tem tantos homens de Deus aí. Aleluia! Eu, de alguns anos para cá, eu assumi a igreja. Eu não costumo sair para pregar, a rotina, dirigir igreja, cuidar de pessoas, é muito corrido. E eu ainda trabalho secularmente, então é um pouco corrido. Mas ele me fez o convite, falei, vou lá adorar a Deus. Eu não sou pregador, né, de eventos, sou pastor de igreja. Tem uma palavra de Deus no seu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 1. Glória a Deus. Livro de Juízes, o capítulo 1. Aleluia! Vamos ler do verso 1 até o verso 7. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, os fariseus, e feriram deles em Bezeque, e 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram, e o seguiram e o prenderam. Melhor, deixa eu voltar. E feriram os cananeus e os fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegar das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Amém? Amém. Pode se assentar. Aleluia! Glória a Deus.
Aleluia, Deus. Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus nos nossos corações na noite desse dia. Aleluia. E quando foi me feito o convite, o Espírito Santo me fez pensar em muitos assuntos, e eu estava meditando, e logo em seguida, quando ele fala comigo, eu disse para ele: Deus já colocou uma palavra no meu coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. O texto que ora nós acabamos de ler, ele fala de um período, a princípio, de luta, de luto. Porque ele começa narrando a história falando da morte de Josué. Mas Josué foi um grande homem de Deus no seu tempo e na sua época. E tudo que ele fez para Deus e para o seu povo foi viver aquilo que Moisés deixou para ele como legado de história. Josué foi um conquistador. E sendo assim, havia entre o povo e a nação de Israel esse mesmo desejo de conquista, de entrega, de busca. Mas depois que Josué morre, eles buscam a Deus e buscam uma direção. Glória a Deus, aleluia. O que devemos fazer? Ainda a terra a serem conquistadas. De que forma nós devemos fazer estas coisas? Por que meio? Por que caminho? Então eles usam o melhor caminho. Eles consultam a Deus. E Deus dá a eles uma direção. Mas antes de nós traçarmos essa linha de raciocínio, eu quero falar um pouco sobre esta figura que aparece no texto que ora nós acabamos de ler. Quando eles saem em busca da terra, eles encontram os cananeus, os fariseus, e a Bíblia nos informa que havia uma terra, e quem dominava essa terra era Adoni-Bezeque. Era parte da herança que pertencia ao povo de Deus. Mas ele habitava ali. Era ele que tomava conta daquele espaço. O texto nos informa que ele pega e fala que 70 reis comiam migalhas debaixo da sua mesa. Mas ele traz dizendo que o Senhor lhe deu a paga. Ou seja, aquilo que ele havia feito com esses 70 reis, agora ele está vivendo a mesma coisa. Eu procurei a história para saber quem era essa figura. Mas a Bíblia não fala. O significado de Adoni-Bezeque é Bezeque. Não fala da sua linhagem, de onde ele veio. Não conta nada. Ele é uma figura que aparece na história e que de repente conta um pouco da sua história. E o mesmo que ele fez com muitos reis acaba sucedendo com ele. Então a Bíblia não vai falar nada dele. Eu quero usar esta figura primeiramente
nós usarmos como base daquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. E a primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é que ele não é um inimigo declarado como Israel tinha. Porque quando nós falamos dos Amonitas e dos Moabitas, eles vêm da linhagem de Ló, com as suas filhas. Então eram inimigos declarados de Israel. Quando nós falamos dos Amalequitas, eles é da descendência de Esaú, de um dos casamentos de Esaú. Esses inimigos de Israel eram inimigos declarados. Esta figura aqui aparece, conta o que faz e desaparece da história. Mas não está aqui em vão. Não está aqui por um acaso. Tem um sentido. O Senhor quer falar de alguma forma aos nossos corações. Aleluia, glória a Tem Deus. algo aqui que nós vamos extrair nesta noite. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração nesta noite. Glória a Deus. Glórias a Deus. A primeira coisa que nós aprendemos é que no meio de uma grande guerra, Israel, Judá e Simeão, o povo de Israel, essas duas tribos, se unem e vão para a guerra, tomar posse daquilo que pertencia a eles. E eles ferem os cananeus e os filisteus. Só que nesta mesma terra havia este homem que estava tomando conta daquele território que não pertencia a ele, mas que pertencia ao povo de Deus como promessa. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que esta figura, Adoni-Bezeque, ele foge da guerra. Ele não enfrenta a guerra de frente. Ele não defende o seu território. Ele não bate em confronto com o povo que vem contra ele. Os cananeus foram feridos. Os filisteus foram feridos, mas lutaram. Adoni-Bezeque não. O que a Bíblia nos informa dele é que ele foge. E esta expressão de fugir, esta figura de guerra que se forma e ele foge, o Espírito Santo falou ao meu coração que nós precisamos entender que nós estamos vivendo mais do que nunca num tempo de guerra, porque Paulo nos informou acerca dessas coisas. Lá em Efésios 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra todas as astutas ciladas do inimigo. Aleluia! E eu tenho feito isso. Glória a Deus! Firme, Deus! as armaduras de Deus, o Glória a coraça da justiça, o escudo, a espada do Espírito, o Glória a cinto Deus! da verdade, a sandália da preparação do Evangelho da paz. Paulo está dizendo à igreja, nós estamos em guerra, e essa guerra só tem um vencedor, o povo de Deus, o inimigo da nossa alma. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos em uma guerra. É verdade, Jesus. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Eles querem nos atingir de qualquer forma. Meu Deus, tremendo, profundo. Mas o que nós não entendemos, e o período que nós estamos vivendo, é um período de fuga. As pessoas estão apostatando-se da fé. As pessoas estão abandonando a Deus. As pessoas estão em fuga, buscando tantos meios para a sua vida, não entendendo elas que o melhor lugar é estar na casa de Deus. Oh, glória a Deus! É aqui que Deus fala conosco, é aqui que Deus trabalha na nossa vida, é aqui que Deus muda a nossa história, é aqui que Deus muda
figura de Jonas, Meu Deus. que quando foge, Deus manda ele para Nínive, ele vai para Tarsis, toma um navio para outro destino. Primeiro ele desce para Tarsis e pega o navio, depois ele desce para o navio, depois ele desce para o porão, e depois ele desce para o ventre da baleia. Esse é o estado, é a condição que se encontra alguém que foge de uma chamada, de um compromisso com Deus, de uma responsabilidade com Deus. Oh, glória a Deus! Porque Deus apertou ele através do pastor da igreja, através de uma situação que ele está vivendo. É só descer. Aleluia! Meu Deus, é forte. A tendência de alguém que não enfrenta a dificuldade, o problema de frente, é só descer. Meu Deus. Primeiro ele foge. Segundo, a Bíblia diz que ele é preso. A pessoa que foge da guerra, que foge da luta, das dificuldades, das provações. Primeira coisa que acontece com ela depois da fuga, ele é preso. Ele é preso à face do adversário. Ele é preso pelas suas próprias paixões. Ele é preso pelas próprias circunstâncias que lhe rodearam. E ele acha que fugindo ele está livre. Não, ele está preso. O problema não foi sanado, não foi resolvido. Continua prendendo ele, cercando a vida dele. Esse é o estado e a condição que a pessoa se encontra. Primeiro foge, depois ele é preso. E a Bíblia diz que quando acontece isso com ele, o texto nos informa que quem apanha ele, corta os dedos polegares da mão e corta o dedo polegar dos pés. Aleluia. O que é que nós aprendemos com isso? O dedo polegar fala de identidade. Fala de caráter. Aleluia. Oh, Deus tremendo. Fala de firmeza. Fala de alguém que está decidido. Que Aleluia. sabe o que quer. Glória a Deus. Que tem foco. Que tem visão. Que sabe que o alvo dele é Cristo. Glória a Deus. Que você conhece a história dele. Ele não chegou ali para aquele lugar nenhum. Você conhece aleluia! onde ele veio. Você conhece a família Glória dele. a Deus! Ele tem história, ele tem identidade. Então a primeira coisa que o inimigo quer tirar de nós é a nossa identidade. A fuga nos leva a perder a identidade. Meu Deus tremendo. Aleluia. E aí você não sabe de onde veio, para onde vai. A gente sabe que está aqui hoje, amanhã está lá do outro lado, e depois está do outro lado. Não tem identidade. Quem foge não sabe do que quer. Não tem objetivo, não tem firmeza. O pastor Emerson me conhece há alguns anos. E eu estou há aproximadamente 15 anos no mesmo ministério. E eu via na época dos pregadores, não, vai pregar ali, aqui, vai para lá, aqui você não tem oportunidade, aqui não vai dar certo, tem muita gente. Hoje eu sou o pastor da igreja lá. Aleluia! Se eu estivesse fugindo em fuga por aí de um lado para o outro, sem identidade, eu não tinha chegado a lugar nenhum. Eu tenho identidade, eu sou Deus, e aonde Deus se plantar, é ali que Deus fazer crescer. Glória a Deus. Dessa maneira, Deus. Aleluia. Eu sempre digo que Deus não erra onde Ele nos coloca. Deus não erra. Se Ele nos plantou em um lugar, é porque ali Ele nos fará crescer para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O homem pode desligar o som. A oportunidade pode não ter. Pode ficar sem falar.
se cumprir. na minha Aleluia! vida. Eu creio, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então a primeira coisa, de quem foge? Ele é refém das suas próprias paixões. Ele está refém da sua própria situação, que ele fugiu dela. Terceiro, o inimigo quer tirar a nossa identidade. Tem muita gente por aí sem identidade. Ninguém conhece a história dele, história atrapalhada. Não tem linhagem. Não importa se a sua história começou a partir de você, mas precisa ser escrita da melhor maneira possível. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que a nossa descendência será poderosa na terra. O que mais ele faz, pastor? Ele corta o dedo polegar do pé. Para quê, pastor? Para que ele perda a firmeza de caminhar. Eu conheço uma pessoa que ele não tem o dedo polegar do pé, só de um pé. E como é difícil você ver aquele homem caminhando. Ele só perdeu de um pé. E se ele tivesse dos dois? Perdido dos dois? Ele teria perdido a firmeza de caminhar totalmente. Poderia cair em qualquer instante. Teria que andar com muleta. Não teria mais firmeza para correr. Porque é isso que o inimigo quer fazer conosco. Tirar a nossa firmeza no caminhar. É isso que ele quer fazer conosco, que nós não venhamos correr, porque Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas e como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ele quer que nós perdemos a firmeza do caminhar e de correr na presença de Deus, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui, e se Ele tirou a firmeza do teu caminhar, Deus vai te renovar nesta noite, vai te dar força e você vai sair cheio do Espírito Santo, renovado, restaurado para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu quero que ativar de nós a nossa firmeza no caminhar, no correr na presença de Deus. Aleluia, Jesus. A Costa, quando presenciava o inimigo, corria para as margens das águas, para que quando ela mergulhasse, o inimigo não sentisse o cheiro e se distanciasse dela. Como que a Costa ia correr, tendo uma deficiência? Como nós vamos correr para as margens das águas quando o inimigo vier ao nosso encontro? Como nós vamos correr para Deus? Como nós vamos buscar a Deus se o inimigo tem nos deixado de alguma forma, em alguma área da nossa vida, ele tem nos lesado? Mas a Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, o verso 58, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, mas Ele tem uma recompensa, e a recompensa vem do Deus que fez os céus e também a terra. Sede firme, meu irmão, sede constante e abundante na obra do Senhor, porque a recompensa de Deus virá para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus Mas o que Ele quer tirar de nós a nossa firmeza, do nosso caminhar. E a Bíblia diz que não só isso, mas que depois ele fica num estado tão deplorável que agora ele não come mais na mesa. Agora ele come das migalhas que caem da mesa. Olha a condição, olha o estado que fica alguém que anda em fuga, que está preso, que perde a identidade,
que perde a firmeza no caminhar. Ele passa a não comer mais na mesa, mas come do que sobra da mesa. E não é isso que Deus tem para cada um de nós nesta noite. Porque João 10,10 diz que Ele veio matar, roubar e destruir. Mas o meu Deus e o teu Deus veio nos dar vida abundante na presença de Deus. Deus tem vida abundante para você. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu preguei esses dias falando daquela mulher cananeia. Domingo. E eu acho lindo o trabalhar de Deus na vida daquela mulher. Quando ela recorre a Deus, a Cristo, e pede, ela disse: eu não posso tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aos nossos olhos, é ofensivo essa expressão cachorro. Mas ela entendeu a linguagem. Nós precisamos entender a linguagem do Espírito. Aleluia. Com cada um ele fala de uma forma. Verdade, Jesus. Quando ele fala para ela que eu preciso dar primeiro para os filhos, ele não está dizendo que ela não tem direito. Ele está dizendo para ela que os filhos é prioridade. É isso que ele está dizendo para ela. Mas a persistência dela levou ela a receber o milagre. E o Espírito Santo falava ao meu coração, e eu quero trazer isso para o seu coração nesta noite. Que para receber as coisas de Deus precisa ter humildade. Aleluia. Tem gente que não tem humildade nem para receber as coisas de Deus. Porque por algum momento da nossa vida, nós podemos estar até comendo das migalhas. Pastor, está difícil as coisas, de todos os lados me cercou a dificuldade. Você pode até estar comendo das migalhas, mas se você tiver a humildade que aquela mulher teve, você vai comer na mesa do rei. Você vai comer na mesa do rei, porque ele vai te chamar para sentar na mesa e comer na mesa do rei. Foi o que foi falado aqui nesta noite. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma hora Deus vai te chamar para sentar na mesa. Tenha humildade para receber as coisas de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas por algum momento nós podemos estar vivendo como esse rei, comendo das migalhas. Mas Ele é o Senhor que muda a nossa sorte. E Ele pode mudar a sua sorte nesta noite. Ele pode mudar a nossa sorte nesta noite. Ele pode fazer algo novo na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mas vamos lá. Agora nós vamos caminhar para o desfecho. Eu quero voltar um pouco aqui. A Bíblia diz: e sucedeu depois da morte de Josué, que eles consultaram o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O período de luto na nossa vida, o que nós podemos passar em algum momento da nossa vida, é um momento de reflexão. Mas precisamos seguir adiante, porque Deus tem conquista para as nossas vidas. Aleluia. Josué era um conquistador. O nome Josué, do grego, significa Jesus. O nosso Cristo também foi e sempre será um conquistador. Se nós estamos aqui foi porque Ele
conquistou o mundo através de uma palavra pregada e foi passado de geração em geração, de nação a nação. E por isso estamos aqui nesta noite, porque Ele é o nosso maior conquistador, e o que Ele mais quer da igreja é que venhamos seguir essa mesma meta, esse mesmo objetivo. Deus nos chamou para vencer, Deus nos chamou para conquistarmos através da glória do seu Filho, porque Salmo 2, o verso 5, 8 diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança. Pede para Deus nessa noite, porque Deus tem conquista para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Mas o melhor caminho para nós conquistarmos alguma coisa na presença de Deus é o que, pastor? É consultarmos a Deus. Mas não é só consultarmos a Deus, porque as pessoas, elas confundem o consultar do orar, porque orar precisamos orar, mas o consultar é falar com Deus e esperar Deus responder. Aleluia! Alguém ora e toma atitude e diz que foi Deus, mas Deus não respondeu. Para nós conquistarmos, precisamos consultar a Deus. Tem muita gente se perdendo por aí, porque disse que foi Deus que falou e Deus não disse nada. Ele orou a Deus, mas ele não consultou a Deus, ele não esperou Deus falar com ele. Então aqui eles usam o melhor caminho. O nosso líder é um conquistador. Nós também somos. Então vamos consultar a Deus, porque Deus vai nos mostrar o caminho. Eles estavam debaixo de uma promessa. Eu quero dizer para você nessa noite, esta igreja, você está debaixo de promessa. Consulte a Deus, espere Deus falar, porque as conquistas de Deus da sua vida virá para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Para a glória de Deus. Deus tu és fiel. Aleluia! E a Bíblia diz que eles consultam. E eles perguntam: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Toda conquista e toda promessa de Deus feita a nós não significa que vai ser fácil. Significa que nós vamos encontrar lutas e dificuldades. Toda conquista que você tem alcançado na sua vida foi debaixo de muita luta, de muita dificuldade. Mas se Deus te deu a direção, é porque você vai receber a vitória, é porque você vai chegar do outro lado, é porque Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu na sua vida. Você consultou a Deus e Deus falou que você é a pessoa para receber esse milagre para a sua vida. Vai acontecer para a glória de Deus, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia! Quem de nós subirá? Ele faz uma pergunta. Então disse o Senhor: Judá subirá, e eis que dei essa terra na sua mão. Judá significa louvor. Aleluia. Quando nós adoramos a Deus, a promessa fica mais próxima. Aleluia. É mais fácil enfrentar as pelejas e as dificuldades. Quando nós louvamos a Deus, o caminho se abre. Assim como Paulo e Silas, um orava e outro cantava, a Bíblia diz que veio do céu um grande terremoto, as portas se abriram através do louvor e da oração. Vai orando, vai cantando, vai glorificando a Deus, e a Bíblia diz: e abriram-se muitas portas. Quando nós adoramos a Deus, Deus vai abrindo porta, Deus vai abrindo possibilidades de nós passarmos e chegarmos do outro lado. Vai adorando a Deus, porque Ele está aqui nesta noite, e o que Ele tem para mim e para a tua vida é grande. Vai adorando a Deus, vai adorando a Deus.
E ele subirá a Judá. E o texto diz assim: então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. Simeão partiu com ele. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Eu estava consultando e essa questão de sorte, eles lançavam sorte na época, quando eles queriam fazer alguma coisa para Deus. Eram como tabletes de madeira ou de pedra, e eles lançavam, eles colocavam os nomes, eles lançavam a sorte. E entre as 12 tribos, eles lançaram a sorte, e caiu a tribo de Judá. Poderia ter caído a de Simeão primeiro, ou a de Levi, ou a de Esacar, mas caiu a de Judá. Pastor, o que significa isso? Que quem muda a nossa sorte é o Senhor. Aleluia. Que quem prepara o momento para a nossa vida é o Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que hoje pode ser a noite em que Deus vai mudar a sua sorte. Aleluia. Pode ser a noite em que Deus vai mudar a sorte desta igreja e ela vai sair desse lugar e ir para um lugar maior. Por que não? Deus é aquele que muda a nossa sorte. Deus é aquele que muda o nosso tempo, que muda a nossa vida e a nossa história. Menos que nós esperamos, as coisas acontecem e o nome do Senhor é glorificado. O Senhor pode mudar a sua sorte nesta noite. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Deus pode mudar a sua sorte nesta noite e algo acontecer na tua vida em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, as glórias, glórias. Alguma coisa nova pode acontecer na tua vida. Eu creio. Aleluia. Da parte de Deus. Candarabaxo. Deus. Agora o que Deus quer saber de nós é se nós vamos se alegrar com os que se alegram. Porque chorar é muito fácil. A gente pensa que é difícil, não é. Você vai num velório, não sabe nem de quem é a família, você chora. Agora eu quero ver se alegrar. Esse momento é importante. Nós ouvimos falar que tem pastores e evangelistas aqui nessa noite. Glória a Deus. Esse momento é importante por quê, pastor? Porque estamos nos alegrando junto na presença de Deus. E essa é a promessa de Deus para a sua igreja. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Oh, maravilha, meu Deus. Aleluia. É você se alegrar quando Deus mudar a sorte do seu irmão e você contar para ele: olha, Deus mudou meu carro, Deus mudou minha casa, a igreja cresceu, e ele dizer: glória a Deus, eu estou com você, meu irmão, Deus é na tua vida, Deus é na tua vida. Eu creio. É verdade. Aleluia. É você ter coragem de caminhar com aquele do teu lado, que Deus mudou a sorte dele, aguardando Deus mudar a sorte. Eita Deus, tremendo. Alabaxarabacandarabax. É aí que Deus quer ver. Sabe o que Judá estava dizendo para Simeão? Deus mudou a minha sorte. Só eu a bola da vez, estava dizendo. Nós vamos sair, vamos conquistar. Mas a tribo que ele escolheu primeiro é a minha. Você vai comigo. E Simeão disse: eu vou com você. Maravilha, glória a Deus, tremendo. Aleluia, eu vou. Eita Deus. Eu quero ver ter cabra macho hoje dizer para alguém em todo o tempo da vida, dizer: eu estou com você, pastor, evangelista, irmão, amigo, porque daí vier você pode contar comigo. Se Deus mudou a tua sorte, eu estou com você nessa peleja.
minha. Glória a Deus. E quando você acredita, e quando você apoia alguém, fica tranquilo, no tempo certo, na hora certa, Deus vai mudar a sua sorte também. Deus vai mudar a sua sorte também. Deus vai mudar a sua sorte também. Recebe essa palavra de Deus na sua vida. Pode ser que não seja para você, mas no teu vizinho. Mas Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sorte de alguém nesta noite. Eu não sei de quem, mas Deus vai mudar a sorte de alguém. E você vai contar aqui nesse altar. E ele diz: e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu a sua mão os cananeus, os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu. Nós vamos finalizar aqui. Irmãos, a nossa conquista vai depender do nosso sacrifício. A promessa foi feita, mas nós vamos precisar unir forças, fazer uma corrente, darmos as mãos, e aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida. Se os pastores fossem mais unidos, nós não estaríamos mais de aluguel. Todas as igrejas seriam próprias. Mas o que falta é unidade. Nós estamos lutando por uma mesma causa. O único digno de glória nesta noite é o Senhor. A causa é uma só. Diz a história que um dia eles estavam num descampado muito grande. Havia muito mato. E a história conta que havia uma família ali e perde uma criança. E nesse período que eles perdem a criança, eles se unem, mas não como unidade, mas em busca, e começam a procurar a menina e não encontra. E alguém tem uma ideia e disse: vamos dar as mãos. Eita Deus! Vamos varrer esse mato. Meu Deus. Ele vai baixar e nós vamos encontrar. Meu Deus, tremendo. Eles deram as mãos, e quando eles seguem, caminham em direção da mata, a mata baixa, eles acham a criança, mas ela já está morta, porque eles tiveram a ideia muito tarde. Meu Deus. Nós devemos nos unir enquanto é tempo. Eita Deus. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas se a igreja se unir, nós vamos viver vida abundante nessa terra, em meio à luta. Enquanto é tempo, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai mudar a tua sorte. Ele vai mudar a tua sorte nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Recebe essa palavra de Deus para a tua vida. Recebe essa palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Aleluia. E todos aqueles quanto eles foram contra, Meu Deus. eles venceram. Eles venceram os cananeus. Eles venceram os fariseus. E eles venceram Adoni-Bezeque. Ele foge. Por quê, pastor? Porque as nossas lutas que nós encontramos,
elas também têm nome. Elas também estão governando algum território, mas que não pertence a elas, pertence a nós, porque quem está debaixo da promessa é a igreja. Quem está debaixo da promessa é a igreja. Aleluia. Você é a igreja, vou repetir de novo, quem está debaixo da promessa é a igreja. Aleluia. É a igreja que está debaixo da promessa. E por que ele foge, pastor? Porque ele está num território que não pertence a ele. Eu quero dizer para você nesta noite, há muita terra para ser conquistada. Aleluia. Há muita coisa para ser feita. E eu tenho certeza que Deus vai entregar nas nossas mãos. Aleluia. Aquele que está ocupando um espaço que é teu, ele vai bater em retirada. Adoni-Bezeque estava ocupando um lugar que não pertencia a ele. E ele bateu em retirada. Existe um lugar para você conquistar. Eu creio. Existe um lugar marcado por Deus para a tua vida. Recebe esta palavra profética para a tua vida. Aquilo que está ocupando o espaço que é teu, vai bater em retirada. O que Deus prometeu para você vai se cumprir, vai acontecer. Recebe essa palavra de Deus para a tua vida. Recebe essa palavra de Deus para a tua vida. Não somos nós que vamos fugir, não. É o inimigo da nossa alma que vai bater em retirada. Porque aquilo que Deus prometeu para minha e para a tua vida vai acontecer. Vai acontecer. O que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Quem será? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Aplauda o Senhor nessa noite. Exalte ao Senhor nessa noite. Porque você vai conquistar algo nessa tua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aqui só tem nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria, com a permissão do pastor, vamos fazer uma corrente aqui. E vamos orar.